Olá, muito boa noite para você. Hoje é quinta-feira, dia 31 de março, no ar, o nosso Alba Notícias. Seja muito bem-vindo. A partir de agora, você fica sabendo de tudo o que acontece aqui na Assembleia Legislativa da Bahia, os fatos relevantes no nosso estado. Você que nos assiste aí em Vitória da Conquista e região, através da nossa parceira, a TV UESB, seja muito bem-vindo também. Hoje temos uma entrevista com Cecília Pereira. Ela é coordenadora do SAC, o Serviço de Atendimento ao Cidadão, e a gente vai falar sobre os quase 90 mil, gente, eu disse 90 mil documentos esquecidos nas unidades do SAC aqui da Bahia e que precisam ser retirados pelos proprietários. Vamos conferir os outros destaques da edição de hoje. Mais acessível do que nunca, em ação pioneira, a TRE da Bahia fecha parceria com o aplicativo WhatsApp, visando se aproximar do eleitor baiano. Vice-presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos da Bahia fala sobre o aumento dos preços dos remédios aqui no estado. Eles devem ficar cerca de 10% mais caros a partir desta sexta-feira. No momento do esporte, Atlético de Alagoinhas e Jacuipense estão na final do Campeonato Baiano. E vamos falar de uma modalidade que vai te conquistar, o fute-mesa. Tem hoje também as dicas na nossa agenda cultural para você curtir um final de semana divertido e sem gastar muito. E ainda hoje, a instalação da Frente Parlamentar em defesa das políticas públicas para a juventude da Bahia. Tudo isso e muito mais, agora no nosso Alba Notícias. Muito boa noite para você. A gente começa a edição de hoje com uma informação de utilidade pública. Você sabia que aqui no país existem mais smartphones do que brasileiros? Pois é. Visando aumentar a acessibilidade e expandir o alcance de seus serviços, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia acaba de firmar uma parceria com o aplicativo de mensagens WhatsApp. No mundo, apenas o Tribunal da Índia e o brasileiro têm este tipo de colaboração. O Tribunal Baiano é pioneiro em âmbito regional e não teve custo para o erário público. A repórter Ila Saveira traz para a gente as informações. Hoje, o brasileiro resolve tudo pelo smartphone e o WhatsApp é o aplicativo mais acessado no país. Ele está presente na tela inicial de 54% dos celulares no Brasil, segundo dados da pesquisa Panorama Mobile Time, realizada em 2021. E para chegar junto dos eleitores usando essa interatividade, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia acaba de lançar uma parceria com o aplicativo. O órgão é o primeiro em âmbito regional a realizar esse tipo de cooperação no mundo. Com isso, nós vamos difundir, nós vamos democratizar todo tipo de informação. Todo eleitor da Bahia que quiser acessar o TRE poderá fazê-lo através da nossa inteligência artificial, do nosso aplicativo, através da nossa robô Maia, de forma desburocratizada, eficiente e célere. Todo tipo de serviço do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia poderá ser prestado, portanto, através da palma da mão, através do aplicativo WhatsApp. Os serviços virtuais do TRE já eram oferecidos pela assistente virtual Maia na plataforma do Telegram. A chegada dela no WhatsApp vai ampliar ainda mais o acesso do público. Basta adicionar na agenda o telefone 71-3373-7000. Título de eleitor, emissão de certidões, convocação de mesário e até pagamentos e denúncias podem ser realizadas pelo app. A novidade é o menu de combate a fake news, onde os eleitores poderão tirar dúvidas do que é fato ou boato. Eu não tenho nenhuma dúvida, e esse era o grande desejo do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, de firmar uma parceria com o WhatsApp, porque o WhatsApp ele vai difundir essa boa prática, ele vai estreitar qualquer distanciamento do eleitor da Bahia com o Tribunal Regional Eleitoral do Estado e, portanto, irá democratizar serviços que vão propalar no exercício da cidadania. Segundo o diretor de políticas públicas do WhatsApp, a próxima eleição brasileira é a mais importante do mundo para a empresa.
O Brasil é muito importante para o WhatsApp. O mercado brasileiro é um mercado amplo, de muita variedade, de muita diversidade. E o WhatsApp reconhece a importância do Brasil e, por isso, trata a eleição brasileira, que é uma eleição que nos traz desafios, como algo prioritário. Então, dada a importância do Brasil para o WhatsApp e dada a sensibilidade de olhar para o cenário brasileiro, entender que a gente vive um ano delicado, um ano sensível, e o WhatsApp está aqui, muito atento a isso. Em 2018, mais de 8 milhões de baianos compareceram às urnas para eleger presidente, governador, deputados estaduais e federais. A expectativa com mais essa ferramenta é que um número ainda maior de eleitores compareçam às urnas, principalmente os jovens. O TRE tem investido em educação. Com isso, nós estamos investindo no futuro do nosso país, nos jovens que utilizam efetivamente e repassam informações através de aplicativo, orientando-os que esse tipo de prática não deve ser implementada, que todo cidadão baiano ou brasileiro deve confirmar a fonte, confirmar se a notícia ela é verídica para, portanto, difundi-la, repassá-la. Muito bacana essa parceria, né? Muito importante a gente saber aqui desse cuidado que o WhatsApp está tendo, principalmente com a eleição deste ano aqui no Brasil. Como bem disse aí o presidente do TRE, esse cuidado, né, com o que a gente noticia, com o que a gente encaminha. E além de todas essas evoluções e dessa parceria do aplicativo, deve partir de cada um de nós também esse cuidado com a notícia que a gente recebe, com o que é fato e verdade, com o que vale a pena, né, ser colocado para frente, principalmente em um ano eleitoral, principalmente em um momento de tantas fake news. Fica aí um alerta importante para você que está em casa. Alerta também, quero chamar a sua atenção agora para uma outra situação muito importante e que inclusive gera custo, tá? Essa sim gera custo para o Estado, precisa também da sua colaboração, da colaboração de todos os cidadãos. Afinal, você sabia que existe aí quase 90 mil documentos que estão esquecidos simplesmente nas unidades do saque de todo o estado da Bahia? Minha gente, como é que pode uma pessoa agendar, comparecer, perder seu tempo, gastar a gasolina, fazer o documento, gastar seu transporte e não retornar para buscar o documento? É mesmo estranho, né? Mas acontece todos os dias e a gente vai falar sobre este assunto. A gente convidou aqui para o nosso estúdio, ela que é coordenadora do Serviço de Atendimento ao Cidadão na Bahia, Cecília Pereira. Cecília, obrigada por estar aqui com a gente para falar de um tema que também é muito importante. É verdade que já tem quase 90 mil documentos esquecidos. E o porquê que acontece isso? Qual o motivo que leva, na pesquisa aí de vocês, ao cidadão precisar do documento, dedicar o tempo e não ir lá buscar? É verdade. Sendo que mais de 50 mil é só de carteira de identidade, mais de 30 mil de habilitações e quase 2 mil documentos de passaporte. Então, as pessoas, como você bem falou, elas têm todo o trabalho de se deslocar a um posto saque, de realizar o serviço, pagar por esse serviço e não retornam para pegar a documentação. E aí a gente questionando as pessoas, não tem muito assim, não tem um motivo plausível, esquecem, ficam doentes ou estão trabalhando. E aí a gente aproveita a oportunidade para pedir que essas pessoas retornem ao posto saque para pegar a documentação. Imagino que esse aumento no número de documentos esquecidos também vem por conta da pandemia, né? Às vezes a pessoa foi lá antes do momento pandêmico e aí veio essa confusão toda de abre, fecha, de pode buscar, não pode. Pode também ser esse motivo e já fica aqui o alerta que está tudo funcionando normalmente no saque. Para pegar o documento que está lá esquecido, o que é que essa pessoa precisa fazer? Não existe nenhuma dificuldade. Atualmente, a Rede Saque ela trabalha com atendimento espontâneo, ou seja, a pessoa que fez o documento ela não precisa mais agendar para poder ir lá buscar. Então, basta que ela tenha um protocolo, ela se oriente pelo prazo que está lá estabelecido e retorne ao posto saque para poder pegar. É importante informar, Milena, que a pessoa só pode pegar o documento no posto que ela fez a emissão. E falando dessa questão do posto, tem algum saque que é mais recorde assim, das pessoas esquecerem o documento? Tem algum posto do saque que tem maior número de documentos esquecidos? Tem assim, aqui em Salvador nós temos o Saque Barra, o Saque Bela Vista, o Saque Salvador Shopping, que são os 3 do ranking. E no interior do estado nós temos Vitória da Conquista, Feira de Santana, Porto Seguro. Então tem um ranking grande aí de postos que
detém essa documentação porque as pessoas não voltaram para pegar. Aí agora vamos facilitar a vida do povo. Tem algum canal de atendimento, ou através do aplicativo, eles podem já agilizar esse processo de contato com o SAC para poder estar pegando esse documento? Você já disse que não precisa de nenhum tipo de documentação. Chegou lá, pegou. Mas se eu quero pesquisar, não me lembro onde é que ficou, tem alguma forma, canal de comunicação com vocês? Tem sim. Quando a pessoa ela faz a documentação, ela recebe um protocolo. Certo. E nesse protocolo consta lá a data que ela vai buscar esse documento. Pelo próprio SAC digital também, ela consegue acompanhar tanto a emissão da identidade como a emissão da carteira de habilitação também. Então, estando pronta no posto, é só ela retornar para pegar. E, Cecília, já falando desse momento, o serviço você disse que já está funcionando tudo normalmente no SAC. Alguma recomendação para esse cidadão que precisa estar fazendo a atualização de documentos, né? A gente acabou de falar do título, que tem todas essas vantagens agora de fazer através da internet. Como é que está também esse serviço digital do SAC? Isso, nós temos o SAC digital, lá consta 55 serviços que a pessoa faz através da própria internet. Tem o RG Expresso, que também foi uma novidade aí, onde o cidadão ele pula uma etapa do posto, ou seja, se ele estiver dentro dos critérios, ou seja, ele tirou a última carteira de identidade, por exemplo, até 6 anos, ele já tem o cadastro biométrico, a foto já virtualmente, ele faz uma reimpressão, solicita uma reimpressão pelo próprio SAC digital, efetua o pagamento e só vai ao posto SAC pegar. Então, existem várias facilidades dentro do SAC digital. Antes de ir ao posto SAC, é interessante que o cidadão ele acesse o www.sacdigital.ba.gov.br, verifique lá quais são os documentos que ele necessita. Se for o caso, ele pode agendar ou mesmo fazer o serviço virtualmente. E é muito fácil, viu? Recentemente eu utilizei esse serviço do SAC digital, né? Tudo autoexplicativo, você preenche, você cria, né? Uma página sua mesmo, que inclusive fica esse histórico todo de todos os serviços que você já fez, que já solicitou. É um cadastro rápido, todos os serviços também diz os documentos que você deve levar, o que é que você precisa fazer. Então, assim, mais uma dica para você que está em casa, usar, né, desse serviço que está ali na internet, fácil, prático, rápido. Voltando a falar desses documentos esquecidos, me ocorreu aqui uma dúvida com relação ao prejuízo, né? Para o erário público desse, vocês têm noção de quanto de prejuízo vocês têm com documentos que são esquecidos? Isso varia de acordo com a quantidade de documentos que são esquecidos. Então, a gente tem que, por exemplo, estabelecer um espaço dentro do SAC para arquivar essa documentação. A gente tem que disponibilizar um funcionário para atuar nessa demanda, podendo estar atuando em outras demandas. Então, o prejuízo ele não é só para o cidadão, Com certeza. ele é também para a rede SAC, para o governo do Estado. Prejuízo, né, com a prestação de serviço, prejuízo com a pessoa que está ali trabalhando, perdendo o seu tempo, e prejuízo também com o documento, né, que a impressão tem custo, né, tudo aquilo também tem um custo para o erário. Agora, me tire uma dúvida, o que acontece com esses documentos e quanto tempo ele vai ficar lá ainda para que essa pessoa vá buscar, que fim terá com esses? Após o documento pronto, estando no posto, se for a carteira de identidade, fica durante 6 meses. 6 meses. Se for a carteira de habilitação, ela vai ficar lá durante o período de validade desse documento. E se for passaporte, só 90 dias. Então, ultrapassou esse prazo, os órgãos eles retornam esses documentos para os órgãos e são incinerados. Então, a pessoa tem que fazer todo o processo novamente, pagar tudo novamente. Perdeu tempo novamente, né? Dedicação e tudo mais. Quero te agradecer, tá? A disponibilidade de ter vindo aqui falar sobre esse tema, alertar as pessoas que estão em casa dessa questão que é importante. Você que está aí acompanhando a programação, que esqueceu algum documento, que está no SAC, já viu a praticidade que é para resolver, né? Faz o convite aí, Cecília, para reforçar. Então, por favor, as pessoas que esqueceram a documentação, que emitiram, que não foram buscar, retornem à unidade ao qual você fez a emissão para pegar a documentação. É importante só salientar que é necessário apresentar o cartão de vacinação com o esquema vacinal completo, primeira, segunda e terceira dose. Ok, muito obrigada, tá, pela entrevista, pelas informações. Gente, trazendo mais notícias para você que está em casa, o deputado Léo Prates retornou ao mandato aqui na Assembleia Legislativa da Bahia. Ele estava licenciado desde que assumiu a Secretaria de Saúde do município de Salvador. Nessa oportunidade aqui, a Rede Alba de Comunicação deseja aí ao deputado um excelente retorno ao Legislativo baiano. Seja bem-vindo de volta, Léo Prates. E se você faz uso contínuo de algum medicamento, atenção, tá? Os preços dos remédios devem subir a partir desta sexta-feira, dia 1º de abril, e não é mentira, não. Na data, entra em vigor a autorização para reajuste dos remédios pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos.
órgão que é vinculado à Anvisa, a Agência Brasileira de Vigilância Sanitária. Vamos saber os detalhes sobre este assunto agora com mais informações. A estimativa do mercado é que esse reajuste fique em torno dos 10%, mas a gente precisa entender como funciona esse aumento. E para isso, vamos conversar com o vice-presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos da Bahia, Luiz Trindade. Explica para a gente como é feito esse reajuste que vai ser a partir de agora, né? 1º de abril. É um reajuste que já foi definido pela CAMED, que é o órgão que regula o preço de medicamentos no país. E ficou definido em 10,89%. Isso é o preço máximo, o valor máximo a ser colocado nos produtos. E esse ajuste ele é baseado no IPCA e mais 3 fatores, como, por exemplo, a participação do produto no mercado farmacêutico. Os produtos de maior rotatividade, ele vai ter um aumento maior. Isso porque para incentivar a produção de produtos genéricos dentro do mercado. Isso foi instituído há cerca de 10 anos atrás e isso tem funcionado muito bem. Ou seja, está aí um dos motivos de alguns produtos não sofrerem reajuste, porque não sai tanto quanto outros? Na verdade é o seguinte, o que determina hoje o preço de medicamento no mercado é a lei da oferta e da procura. Quando existe uma oferta maior, obviamente vai cair o preço. Certo? Principalmente os produtos, por exemplo, para pressão, diabetes, analgésicos. Esses produtos, normalmente, apesar de ter um ajuste maior, um reajuste maior, eles caem o preço no ponto final, dentro da farmácia. Então, o que a gente normalmente fala para as pessoas é que procurem fazer uma pesquisa, certo? Que é realmente a melhor coisa que vai facilitar e melhorar para o bolso de cada consumidor. Ou seja, a concorrência fala muito nesse caso, né, entre as farmácias. Exatamente isso. E hoje a concorrência ela é realmente muito grande. A concorrência não só na Bahia, como no Brasil inteiro, certo? É uma concorrência muito grande, principalmente com as grandes redes do sul do país, que eram, inclusive, tanto brasileiras como internacionais. Então, isso leva, inclusive, a que haja uma concorrência e quem sai ganhando com isso é o consumidor. Então, o que a gente normalmente fala é o seguinte, vá fazer sua pesquisa, porque as pequenas farmácias também podem ter um preço até melhor do que essas grandes redes. É isso aí, então você faça a sua pesquisa, porque a partir do dia 1º de abril teremos reajustes nos preços dos medicamentos. Patrícia Oliveira, para o Alba Notícias. 10,89% de reajuste. Imagina aí o peso disso no bolso do consumidor. Pessoas que não têm como deixar de tomar o remédio, né? Pessoas que têm medicamento de uso contínuo e que também vão sentir no bolso, no orçamento. Aí a gente se preocupa ainda mais com os aposentados, com os pensionistas, com aquela pessoa que tem o salário regrado e já tem aquela programação, já está fazendo tratamento de filho, já está fazendo tratamento de mãe, que tem aquele orçamento já programado e agora tem este aumento de mais 10,89%. E fica essa dica, né? Porque costumava-se dizer que o preço de farmácia era tabelado. E aí, como bem disse o vice-presidente, não é tabelado, não. A concorrência está acontecendo forte, as grandes redes estão por aí e vamos continuar também confiando naquela farmácia do bairro que pode ter um preço acessível para você. Fique atento a partir de 1º de abril, tá? No próximo bloco tem o Momento do Esporte. O Atlético de Alagoinhas e o Jacuipense fazem final inédita no Campeonato Baiano. E tem também uma matéria sobre fute-mesa. Você já praticou? É uma modalidade que está conquistando aí atletas e também amadores, tá? Você vai ver ainda como foi a instalação da Frente Parlamentar em defesa das políticas públicas para a juventude da Bahia. E tem hoje também as dicas na nossa agenda cultural. O intervalo é rapidinho. A gente volta já. Voltamos com o nosso Alba Notícias e vamos direto ao nosso Momento do Esporte. Roda a vinheta. Leonardo Costa já está aqui com a gente, sempre com novidades, sempre com uma questão aí que a gente fica analisando e pensa, meu Deus, por que eu não pratico isso ainda? Hoje tem detalhes do fute-mesa, adorei saber da participação desses times pequenos, né? Que a gente fica assim só colocando Bahia e Vitória no holofote. E esse campeonato baiano desse ano deu um olé em todo mundo, né, Léo? Tudo jóia?
Uma final completamente do interior, né? Boa noite, vai. minha parceira. A Boa. semana passou rapidinho, né? Rápido demais. Olha só, nesta quarta-feira foram realizados os jogos de volta das semifinais do Baianão. O Atlético de Alagoinhas é mais uma vez finalista do Campeonato Baiano. A vaga na decisão foi garantida com vitória por 1-0 sobre o Bahia de Feira. O outro finalista é o Jacuipense, que venceu o Barcelona de Ilhéus também por 1-0. Vamos ver os lances. Jogando em casa, o Atlético de Alagoinhas garantiu a vaga na final do Baianão com gol de Thiaguinho. O atacante já tinha balançado as redes no jogo de ida e foi fundamental para a construção do placar agregado das duas partidas, 2-0. E foi também jogando em casa que o Jacuipense garantiu a classificação para a final do Campeonato Baiano. O Leão do Cisal venceu o Barcelona de Ilhéus por 1-0 na Arena Valfredão com gol de Welber aos 29 minutos do primeiro tempo. Essa será uma final inédita no Campeonato Baiano, que vai começar a ser decidido no próximo domingo, dia 3, às 4 horas da tarde. O primeiro duelo entre Atlético de Alagoinhas e Jacuipense será no Carneirão, mando de campo do Carcará. A finalíssima acontece no domingo seguinte, dia 10, no mesmo horário, na Arena Valfredão, Casa do Leão Grená, que fez melhor campanha. Agora a gente vai falar de uma modalidade que nunca foi mostrada aqui no nosso Momento do Esporte. Eu estou falando do fute-mesa. Já ouviu falar? Se ligue agora para saber como é. Ele ainda não é tão conhecido, mas é um esporte fácil de aprender. Futebol e uma mesa dividida ao meio. A soma dos dois está provocando a curiosidade de muita gente. Está crescendo muito, graças a Deus, aí o esporte está se desenvolvendo, apesar de todo esse ano de pandemia, a gente tem crescido bastante e tem planejado ainda para esse ano aí 2 etapas, né? Uma no primeiro semestre e uma no segundo semestre de baiano. O fute-mesa ou mesa-bol, conhecido fora do país como tec-bol, é um esporte novo, criado em 2014 na Hungria e pode ser jogado 1 contra 1 ou em duplas, em uma mesa curva com uma bola semelhante à de futebol, que pode ser tocada por qualquer parte do corpo, exceto pelas mãos. Joga ou 1 para 1, ou 2, ou dupla, né? Ou misto, um homem ou mulher, ou 2 mulheres e 2 homens. Basicamente é isso, cada lado pode dar 3 toques na bola. Né? O mínimo é 1 toque, né? E o máximo são 3 toques. Aí consiste em ter o saque, a recepção e o ataque. Uma prática que de um tempo para cá ganha cada vez mais espaço. Entre os jogadores profissionais, a exemplo de Neymar e Messi, virou uma febre. Por aqui, o esporte está crescendo e se fortalecendo. Eu comecei a me aprofundar mais sobre o tema, descobri que existia uma confederação, já que o pessoal do Sudeste já estava bem mais desenvolvido. Viajei ao Rio de Janeiro para encontrar o pessoal da confederação, me filiei e aí abri a Federação Baiana de Fute-Mesa. E já existem baianos com títulos na modalidade. Aqui na Bahia tentar segurar o trono aí, né, manter em primeiro lugar. Disputar o Campeonato Brasileiro, que é o que eu quero, tá no cenário, tá entre os melhores e com o apoio da federação a gente está em busca disso. Eu joguei muito lá na minha cidade, mas os meus amigos lá, mas a Cat também, mas o grupo lá meu lá de amizade lá. Eu joguei mais ele lá brincando, aí ela me viu e me trouxe aqui pro fute-mesa, aí deu nisso. Tem um pódio aí do baiano, sou 4º lugar no baiano, não tenho pódio lá ainda. E aí, curtiu essa onda? Então se jogue, porque o fute-mesa é um verdadeiro sucesso. Bacana demais, né? Dica para o fim de semana. E uma última notícia para finalizar o ME de hoje. A seleção brasileira desbancou a Bélgica e assumiu a liderança do ranking da FIFA, atualizado nesta quinta-feira, dia 31. O Brasil estava fora do topo desde agosto de 2017. A lista de seleções da entidade definiu os potes do sorteio de grupos da Copa do Mundo de 2022, que será nesta sexta-feira, 13h, no horário de Brasília. Eu me despeço de você, te convidando para o nosso Momento do Esporte deste sábado, a partir das 10h30 da manhã. Manda a sua contribuição, sugestão de pauta para o nosso Instagram, @TVAlba. Anota aí, viu? @TVAlba. Te espero, viu? Te espero também, Milena. Estarei lá, firme e forte. Já lhe pergunto, vai ter aquela entrevista bacana para a gente continuar falando dos
Não, vai ficar para semana que vem? Depois eu conto para você que está em casa, tá? Entrevista massa para a gente continuar falando de futebol, do crescimento e da valorização desses pequenos times do interior que já não são tão pequenos assim, já estão médios, se tornando grande, aumentando sua participação aí cada vez mais também no cenário nacional. E será o tema aí de uma entrevista muito bacana no nosso Momento do Esporte, semana que vem. Vamos falar agora da data de pagamento do IPVA para os automóveis com placas de final 1? Pois é. Foi prorrogada, tá? Para o dia 4 de abril, em função de uma instabilidade no sistema que impossibilitou a escolha da opção de parcelamento pelos contribuintes. Então, você vai conferir agora essa e outras notícias no nosso Direto da Redação. A nova data é válida tanto para pagamento da cota única com 10% de desconto, quanto para quitação da primeira das 5 cotas do imposto. Para realizar a operação, o contribuinte deve ir até uma agência, um caixa eletrônico ou então utilizar o aplicativo ou site do Banco do Brasil, Bradesco ou Sicoob, bastando apenas apresentar o número do RENAVAN. As informações do IPVA estão disponíveis no site cefaz.ba.gov.br ou por meio do número 0800 071 0071. E agora, uma notícia para os pacientes do Hospital Martagão Gesteira. A unidade vai recadastrar, a partir do próximo dia 4 de abril, os pacientes ambulatoriais que necessitem de cirurgias eletivas pediátricas de baixa e média complexidade. A iniciativa busca atender o público que não pôde realizar os procedimentos por causa da pandemia da Covid-19. De acordo com a instituição, para realizar a marcação, pais ou responsáveis podem entrar em contato por meio do número 71 3041 3800. E a partir do dia 4 de abril, começa o período de solicitação de isenção da taxa de inscrição para a edição de 2022 do Enem e de justificativa de ausência no exame de 2021. Os interessados devem realizar os procedimentos por meio do site que aparece aqui na tela, até às 11h59 do dia 15 de abril. Voltamos ao estúdio. Muito obrigada, Pati, pelas informações, tá? Você que está em casa, sabem de uma novidade que aconteceu ontem aqui na Assembleia? Foi a Frente Parlamentar em Defesa das Políticas Públicas para a Juventude do Estado da Bahia, ou FP Jovem Bahia, proposta pelo deputado estadual Ângelo Almeida, que foi oficialmente instalada aqui no estado durante um evento realizado na última quarta-feira, aqui mesmo na Assembleia. Vamos ver como é que foi. O Dia Mundial da Juventude, 30 de março, foi a data escolhida pela Frente Parlamentar em Defesa das Políticas Públicas para a Juventude, para celebrar o que agora é, de fato, uma realidade. O ex-deputado idealizador e um grande defensor da criação deste projeto, Iulo Otsika, fez questão de comparecer ao evento de instalação do grupo. Frentes parlamentares é uma das conquistas do parlamento brasileiro nas últimas décadas e que é um mecanismo fundamental para fortalecer a democracia. Uma frente parlamentar que é composta, obviamente, por parlamentares, ela possibilita um espaço privilegiado da sociedade. Ela é um espaço de você denunciar, de você formular e até de você gestar políticas públicas, tendo em vista que aqui é a casa que propõe projetos de lei. O deputado Ângelo Almeida será o presidente da FP Jovem Bahia, que terá como vice o deputado Tiago Correia. A gente está trazendo de volta a frente parlamentar para que a gente possa debater, sempre ter um lugar de escuta, de fala para a juventude baiana, para enfrentar os graves problemas que nós estamos aí no dia a dia, no cotidiano deles. Além de imprimir, né, o diálogo para avançarmos em políticas públicas que atendam a nossa juventude, a gente quer também tentar fazer um esforço para barrar, para dar um basta nessa onda de violência contra jovens, negros, homens inclusive, que são a maioria dos que morrem vítimas da violência letal. O evento, conduzido por jovens, foi aberto com a música do grupo étnico Bairro da Paz e recitais. Na mesa estavam representações de diversos órgãos, universidades e segmentos, onde há participações da juventude baiana.
Diretor da plataforma Justa, Felipe Freitas, destacou os impactos que a proximidade entre os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, pode ter na vida social e na organização democrática, além do reflexo disso na juventude atual. A plataforma Justa tem como objetivo discutir orçamento público, discutir a forma de composição do orçamento público, discutir a maneira pela qual o governo gasta esse recurso e como a sociedade pode participar mais da gestão do recurso público e da decisão sobre onde e como vai desenvolver os projetos, em especial no que diz respeito ao sistema de justiça, ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, às defensorias públicas. De acordo com a última pesquisa realizada pelo IBGE em 2022, essa é a maior população de jovens já registrada na história. Cerca de 23% da população, 47 milhões de pessoas. Apesar da idade produtiva, 54% já não trabalha ou não estuda, cerca de um quarto dessa população. Quando se olha para dois dos direitos básicos da juventude, educação e inclusão, percebe-se o tamanho do problema que o Brasil vive. No nível que a gente está vivendo no Brasil, né, de descaso com a juventude, com a educação, com a questão da segurança pública, é de extrema importância aqui na Bahia, né, principalmente no espaço da Alba mesmo. A gente tem uma tarefa principal de escuta mesmo e de dialogar com as juventudes baianas, como eu falei, seja a juventude quilombola, a juventude do campo, a juventude do interior, a juventude da capital LGBT, de discutir a questão de segurança pública para a juventude, de discutir a questão da segurança alimentar, de discutir a questão da educação básica. E por falar em direitos, segurança, acesso à justiça e cidadania também fazem parte do Estatuto. Esta mãe cheia de dores, muito emocionada pela perda do filho de apenas 16 anos no último dia 6 de março, foi ao evento. Ela tem esperança que a AFP da Juventude Baiana exerça seu papel e evite desfechos trágicos como o de seu filho. Que a política pública, sim, pode ajudar essas pessoas, punir esses culpados, tirar essas pessoas que estão na rua, despreparados para estar tirando vida de criança. Estou aqui clamando por justiça e vou lutar até o fim para que Otto e Jackson não sejam mortos injustamente da maneira que o meu bebê foi. A gente acaba de receber aí um movimento de Santo Antônio de Jesus, onde teve um garoto, um adolescente de 16 anos, que foi assassinado com um tiro na cabeça. E onde não cabe mais o discurso falacioso, né, de que é bandido, de que tem passagem pela polícia ou coisa parecida, como se isso justificasse a pena de morte. Com toda certeza, e parabéns, né, pela participação aí o ex-deputado Iulo Oiticica, ele que sempre foi muito atuante aqui na casa, dando visibilidade a essa questão do jovem. Essa frente parlamentar é importantíssima, foi lançada em um dia também, né, que é muito bom a gente dar cada vez mais visibilidade a esse Dia da Juventude. E aí, como bem disse aqui o deputado que foi entrevistado aqui no nosso Alba Notícias, é cuidar do jovem em todas as esferas, né, tratando dessa questão que é problemática realmente, da violência, da inserção do jovem na criminalidade e as soluções para que isso não aconteça. E aí significa cuidar da educação, cuidar da geração de emprego, da oportunidade para que esse jovem chegue muito bem, né? Tenha qualidade de vida e não vá assim, se entreando por esses lados que têm trazido aí tantas consequências negativas. Diariamente a gente vê nas mídias, né, drogas, mortes, assassinatos, violências crescentes aqui no nosso estado, e que bom que a Frente Parlamentar vai estar com olhos atentos para todas essas questões. Como bem disse a jovem entrevistada, um cuidado que precisa ser dado aí a cada dia com medidas e ações importantes. E que bom que está partindo aqui da Assembleia com o olhar cuidadoso dos nossos deputados. Bom, final de semana chegando e é claro que a gente tem excelentes dicas para você aproveitar bastante o seu final de semana. Os jovens, os adultos, a melhor idade, estão preparados? Anote aí as opções da nossa agenda cultural. A agenda cultural começa com uma dica para os amantes do teatro. Nesta sexta-feira, 1º de abril, o público poderá assistir ao espetáculo 5 Segundos, que traz um debate sobre o nazismo e as marcas deixadas por esse tipo de regime na sociedade. A peça será realizada às 8 horas da noite no Teatro Castro Alves.
Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do TCA e no site simpla.com.br. Ainda na sexta-feira tem programação para quem gosta de dançar um bom shot. O Solar Bahia decidiu antecipar a temporada de forró em Salvador. E o primeiro show é nesta sexta-feira, sob o comando da banda Estaca Zero. A festa começa às 5 horas da tarde. O acesso ao Solar é gratuito. Para o show, é cobrado couvert de R$ 40. Agora uma programação para os cervejeiros de plantão, hein? Neste sábado, a partir das 5 da tarde, vai acontecer a 3ª edição do Pilsner Fest, Festival de Cervejas Artesanais. O evento será realizado na área verde da Associação Atlética Banco do Brasil, no bairro de Piatã. Vai ter muito rock and roll e boa gastronomia, além da participação de 5 cervejarias artesanais baianas. E para finalizar, anote aí uma dica de programação gratuita para o domingo. O projeto Estica Verão traz os clássicos do axé com a banda Chicafé. O evento começa às 5 horas da tarde no Largo Quincas Berro d'Água, no Pelourinho. Aproveite as opções e bom final de semana. Não vai desfilar na roda de bamba, eu não vou mais sambar. Você se foi e me deixou, foi embora. Onde andará o meu amor nessa hora? Sempre quinta-feira é assim, logo após as dicas, né, na agenda cultural, aí o estúdio fica os cinegrafistas dançando e a gente aqui no Remeleixo pensando em quais opções escolher, tá aí boas dicas para você programar o seu final de semana. O nosso Alba Notícias fica por aqui, você já sabe que para rever essa edição na íntegra é só acessar o nosso canal no YouTube, TV Alba, ou assistir a reprise do AN todos os dias às 7 da manhã, aqui mesmo na TV. Acompanhe também a nossa programação e todo o nosso conteúdo através das redes sociais, nossas páginas no Facebook, Instagram e ainda através do site al.ba.gov.br. Tenham uma excelente noite. Muito obrigada pela companhia e audiência. Amanhã, sexta-feira, tem um resumo da semana aqui do nosso Alba Notícias. A gente se encontra. Tchau, tchau.